Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 21, né? Ontem estudamos juntos, 2 Reis, capítulo 20. Tivemos assim uma ponta de esperança, né? Com o rei Ezequias, né? Um rei que agradou a Deus e que fez as coisas tudo certo, né? Enfim, retirando ali toda a idolatria, os postes sagrados, enfim, fazendo aquilo que Davi fazia e que agradava a Deus. Agora, né, vemos o filho dele, né? E hoje justamente vamos falar sobre o filho de Ezequias. Vamos ver se ele dá continuidade, né? Essas ações boas, né, que o seu pai fez e agradou a Deus ou não. E então acompanhe com a gente. 2 Reis, capítulo 21, tá? Também é bem curtinho, vai ser bem rapidinho, então nos dê aí esse tempinho. Vamos lá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. E construiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. E também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Só um minutinho. Então, gente, assim, vamos prestar atenção numa coisa aqui, num detalhe que passa quase desapercebido, pastor. O verso primeiro fala que esse Manassés, filho de Ezequias, né? Ele tinha quantos anos? 12 anos de idade quando começou a reinar. Normalmente começava a reinar quando o pai morria. Tá? Então, se 12 anos, vocês lembram quantos anos Deus acrescentou para Ezequias? Lembra que Ezequias ficou doente? Nós vimos isso no capítulo passado. E Deus acrescentou a ele 15 anos. Tá? Se ele estava com 12, significa que esse menino nasceu naquele período de 15 anos. Ou seja, né? E por que Deus deu 15 anos a mais para Ezequias? Porque Ezequias pediu, não foi? Foi. Porque Ezequias pediu, a Bíblia fala que ele, né, virou para o lado, ele orou, ele chorou, pediu, e Deus fala, tá bom, então eu vou conceder para você, porque Deus tinha mandado o recado através de Isaías que ele ia morrer, lembra disso? Né? Então Deus agora concede 15 anos. Pra gente, irmãos, não é uma boa notícia, né? Deus fala assim, estou acrescentando mais 15 anos para a tua vida. Mas se você soubesse que nesses 15 anos ia nascer um rebento abençoado desse, que ia desfazer tudo o que você fez. Você já pensou nisso? Gente, eu quero chamar a tua atenção a isso. Não contra, né? É uma bênção, todo filho é uma bênção, tudo, né? Fruto do ventre é uma bênção. Mas esse menino, irmãos, me faz o favor de desfazer tudo que o seu pai fez uma vida toda, agora ele desfaz. Tá? Então eu quero chamar a tua atenção para isso. Fala que ele desagradou e fez o que Deus reprovava, né? O versos 2, né? As práticas detestáveis, né? Que Israel, né? Que Acabe fez. Tá? Ele também faz também. Ele novamente reconstrói os altares idólatras, tá? Ele faz coisas terríveis, gente. Vocês vão ver aqui assim, as coisas repugnantes e terríveis que ele vai fazer. O versos 4 continua dizendo as coisas que ele fez. Então acompanhe com a gente aí, leia com a gente o versos 4 agora e veja as coisas que ele continua fazendo e culminando em algo absolutamente inimaginável para alguém que temia Deus, o que ele vai fazer com o filho dele. Dá uma olhada. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito, em Jerusalém porém o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Olha só, gente, o que ele faz. Ele reconstrói os altares, né? Levanta tudo quanto é tipo de imagem, né? de coisas celestiais, dos exércitos celestiais, a Bíblia fala, né? Levantando altares para isso, para ser idolatrado, tá? Ele queimou o próprio filho em sacrifício. Meu Deus, aonde esse menino teve, né? Ele teve longe do pai dele, porque o pai dele era tão cuidadoso, né? No zelo para com o caminho do Senhor. Onde esse menino esteve? Em que casa ele foi criado? A pergunta é essa, em que casa alguns filhos estão sendo criados que não estão vendo, né, as ações dos seus pais que têm agradado a Deus? E às vezes a gente está tranquilo, a gente está na igreja, a gente está aí. E os seus filhos, né? Porque lá não se via mais altares, não se via mais posses. Então o que esse menino viu
que o fez recriar tudo isso, né? E você veja, ofereceu o próprio filho dele depois em sacrifício. Observe que ele fala que recorre a médiums. Sabe o que é médiums? Sim, quem recebe espíritos, quem recebe entidades, né? E quem consulta os espíritos, né? Fez o que o Senhor reprova, e não só o que o Senhor reprova agora, mas dizia assim, provocando a ira do Senhor. Então agora, gente, tem coisas que eu falo assim, Deus reprova, mas não irou Deus. Agora tem coisa que ira Deus. Dentre elas, quando mexe nas crianças, dentre elas, quando começa a consultar espíritos. Isso aqui é repugnante ao Senhor. A Bíblia fala que isso aqui Deus repugna esse tipo de coisa. E isso levanta a ira do Senhor. Então acompanhe com a gente. Veja que ele não ficou... Verso 7, o que diz? Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito... Ai. Pronto, gente, você segura aí. Quando der uma quedinha, uma travadinha, uma quedinha aí, você segura aí que a internet já tem um horário marcado aqui para dar uma travada, tá bom? Mas repetindo aí o versículo 7, né? Vamos lá. Ele tomou o poste sagrado em que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errados novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos seus servos profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que o antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos do rei de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Observe então que aqui encerra essa primeira parte falando do pecado que Manassés cometeu. O versos 9 fala assim: mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, assim como lá o Jeroboão, né, filho de Nebate, né, levava Israel a cometer pecados. E Manassés seguiu esses mesmos. Ele desviou o povo a ponto de fazer pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Ou seja, pior que os amorreus, pior. Gente, ele conseguiu uma façanha. Por isso que eu falo, esses 15 anos, daí você às vezes para e pensa, não tem como não parar e pensar, puxa, Deus estava certo quando Deus queria levar Ezequias, né? Quando ele quis levar Ezequias, falou: Ezequias, você vai morrer. Ezequias: não, pelo amor de Deus, me dá mais um tempinho, então tá bom, vou te dar 15 anos. Mas olha o preço que custou esses 15 anos para Deus, não para Ezequias. Para Deus. Para Ezequias gerou até mais um filho, mas que destruiu tudo o que ele fez. Vocês entendem, gente, que tem coisas que a gente precisa... É nessas horas que você para e pensa assim, é duro, é difícil a gente aceitar, por exemplo, a morte. Eu, praticamente, quando eu perdi meu pai, eu fiquei revoltado contra Deus. Eu achava que Deus era mau, porque Deus tinha tirado meu pai. Agora, vocês vendo histórias como essa, tá? Não dá vontade de você falar assim, puxa, Deus, por que você não levou Ezequias? Estava tão bem, ele restaurou tudo, né? Quebrou os altares, colocou o povo em temor. Aqueles 15... O senhor foi atender o pedido de oração dele. Olha o que aconteceu nesses 15 anos, né? Teve um filho e olha o que esse filho faz. Então, assim, gente, são coisas para a gente parar e refletir. Talvez nem considerar uma tese, uma verdade absoluta. Não, para pensar. Então, e pra gente, não, vou aceitar a morte. Não,
aceitar que Deus está no controle e que ainda que para nós, às vezes é algo ruim perder um ente querido, a gente não consegue saber os desdobramentos que isso teriam se fosse do nosso jeito. Por isso que o nosso jeito, pastor, né, às vezes ele é incompleto, vou chamar assim. Porque a gente não tem condições de saber os desdobramentos. Agora, Deus que conhece, às vezes Deus até antecipa algumas coisas, porque Ele já conhece os desdobramentos. Tá bom? Mas vamos lá, versos 19 agora. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Aruz. Ela era de Jotibá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon, e a seu filho Josias proclamou o rei em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi seu sucessor. Gente, então aqui o que a gente vê? Né? O reino desses homens dura poucos, pode ver que ele não dura muito tempo. Né? Então agora Amon, ele começa a reinar em Jerusalém. E imita os pecados do pai. E aqui vem a pergunta. Então, e por que Manassés não imitou imitou o pai? A bênção que o pai dele foi? Porque o pecado se imita. Olha só como as coisas ruins, parece que elas já vêm impressa, né, na descendência. As coisas boas não. É aquela coisa. Por isso que assim, pense nisso. As coisas boas que você faz, ela não vem impressa nos seus filhos. Né? Eles vão ter que escolher fazer como você. Mas as coisas ruins que você faz, parece que já vai impressa e piorada. Né? Então, observe que aqui está bem claro, 21. Imitou o seu pai em tudo. Manassés não podia ter imitado o pai dele em tudo? Se Manassés tivesse imitado o pai dele em tudo, seria tido uma benção. Uma benção. Como ele não imitou o pai dele, né, foi aquela desgraça. Mas agora que a gente não precisava que o filho dele, Amon, não imitasse o pai, pois ele imita em tudo, novamente. E o que você vai ver agora? Encerra o capítulo falando que ele é morto pelos seus próprios oficiais, né? Reinou muito pouco tempo, morto pelos próprios oficiais que conspiraram contra ele. O povo daí mata os oficiais, olha a bagunça que estava. Tá? E agora quem que vai reinar? O filho dele, Josias. Queridos, que você vai ver amanhã. E eu digo para você, sempre há uma luz no final do túnel. Né? Glórias a Deus por esse Josias que você vai saber amanhã, né? Se ele imitou o pai, ou se ele não imitou o pai, ou se ele imitou o vô. Se ele imitou o vô. Tá bom? Mas você precisa estar com a gente amanhã. Deus abençoe a todos vocês, né? Uma linda quinta-feira, né? De frio ou calor, dependendo de onde você estiver aí. Um beijo no teu coração. Obrigado por nos acompanhar e fazer todo esse esforço que a gente sabe que você faz aí, né? Tá? Gente, a gente está aproveitando, a gente está repensando aqui, assim, as devocionais, elas necessitam, né, existir para nós. E nós queremos compartilhar com vocês. Mas a gente está revendo a possibilidade de haver uma mudança de horário para que mais pessoas possam assistir, mais pessoas possam estar juntos. A gente tem entendido que nesse horário, assim, às vezes é um horário que não todo mundo, né? Nem todo mundo pode estar. Pode estar depois, né? As rotinas do dia acabam tomando, né? Tomando aí suas atividades, as pessoas também não conseguem acompanhar. Então nós estamos aqui revendo, tá? A possibilidade de a gente ver um outro horário que a gente possa fazer, que as pessoas possam, né? Quem sabe aquela coisa assim, às vezes, ou mais cedo, tomando café, ou mais tarde, enfim, que as pessoas, enquanto às vezes está tomando café, se preparando para sair para o trabalho, por exemplo, esteja assistindo e participando. Né? A gente entende que esse horário das 9 horas, enquanto estávamos, né, tudo fechado aí, até, né, pastor? A gente vê que mais pessoas estavam junto, acompanhavam, coisa e tal. Agora, como as rotinas estão voltando, né, ao novo normal, está ficando um pouquinho mais difícil. Então, como a gente quer que as pessoas tenham mais oportunidades, né, de estudar com a gente, então a gente está revendo, mas por enquanto mantemos nesse horário, vocês vão ser comunicados, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe a todos vocês, uma excelente semana mais uma vez e aguardamos vocês logo mais. Isso aí, Deus abençoe.